Pai do Senhor, queridos, mais uma vez estamos juntos para comentar sobre a Palavra de Deus. Lembrando que são comentários simples, com o objetivo de te ajudar a entender mais um pouquinho sobre a Palavra. Hoje vamos falar da história de Isaac e Jacó e seus filhos, até o final do livro de Gênesis, quando a família então é estabelecida como família de Deus. Terminamos o comentário anterior falando sobre o nascimento de Isaac, que nasceu a partir de um milagre do Senhor. Nem Abraão nem Sara poderiam mais ter filhos, mas Deus abençoou e nasceu Isaac, o filho da promessa. Aquele a quem o Senhor separou para dar continuidade à herança, à promessa, à aliança bendita do Senhor. Abraão tinha feito uma aliança com o Senhor, e essa aliança, essa promessa de Deus se estende para a sua descendência e vai para Isaac. Isaac agora tem sobre ele a responsabilidade de levar adiante essa promessa. E Abraão, sabendo de que Isaac era um homem especial, ele faz com que o seu servo vá até a terra sua de origem para buscar ali uma esposa para Isaac. Isaac não deveria casar com nenhuma daquelas mulheres, daqueles povos ao redor, que eram povos que ele sabia estavam sob maldição. Deus mesmo já havia falado que esses povos eram amaldiçoados, Deus estava só aguardando o momento para tirá-los dali e estabelecer a nação de Israel. Então não era com eles que Deus iria permitir que Isaac desse sequência à aliança. Abraão então manda o seu servo ir até a sua terra e dali trazer uma jovem. Ali ele traz Rebeca, Isaac se casa com ela e dá sequência à herança, à bênção que Deus havia estabelecido sobre Abraão. E da mesma forma que Abraão, Isaac comete um mesmo erro. Ele vai na mesma terra de Gerar, onde existiu o rei Abimeleque, e com medo do rei tomar Rebeca, acho que era uma bênção hereditária, as mulheres eram muito bonitas, com medo de que Abimeleque, para tomar Rebeca, matasse Isaac, ele fala que ela não é minha esposa. E mais uma vez, Isaac comete o mesmo erro de Abraão, ele renega o seu casamento. Isso faz com que sobre Isaac venha uma maldição, venha uma brecha. Isaac e Rebeca têm 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos. Esaú nasce primeiro, Jacó nasce em seguida. Teoricamente, a hereditariedade estaria sobre Esaú primeiro. A hereditariedade era a bênção da herança espiritual. Não só a herança espiritual, mas também os bens, as propriedades. O patriarcado ficava sobre o filho primogênito. Mas a Bíblia mostra que Esaú não se importava com essas questões espirituais, a tradição, ao contrário de Jacó, que procurava ficar perto dos seus pais. Um dia, Esaú chega cansado em casa e vê que Jacó está fazendo uma comida muito gostosa, um prato de lentilhas. A lentilha naquela época era vermelha. Por isso, os descendentes de Esaú são chamados de edomitas, porque Edom foi o segundo nome de Esaú, que quer dizer vermelho. E ali ele olha para aquela comida que Jacó fazia, e Jacó fala: eu posso te dar essa comida, mas você tem que me dar o direito da primogenitura. E Esaú fala: para que me interessa a primogenitura, eu estou com fome. Ele abre mão de uma bênção espiritual e entrega para Jacó a sua primogenitura. Queridos, parece uma coisa impensada, feita de qualquer jeito, mas nós já temos aprendido que há poder em nossas palavras. Quando nós lançamos uma palavra, nós estamos demonstrando no mundo natural aquilo que está no nosso interior. E quando Esaú fala: não me interessa a primogenitura, ele no mundo espiritual está passando a primogenitura para Jacó. É muito sério. Por isso nós temos que rever aquilo que falamos. Se falamos coisas que são ruins, amaldiçoadas, temos que resgatar isso, falar: eu me arrependo, eu rejeito, não só nós, mas se os nossos antepassados assim o fizeram, nós temos que dizer: eu rejeito toda prostituição, eu rejeito tudo que não presta na minha vida. Quando nós declaramos: eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador, é importante, a Bíblia diz: confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, porque quando nós confessamos com a nossa boca, nós estamos estabelecendo, num ato profético, algo espiritual. E quando Esaú entrega a sua primogenitura, ela passa a ser de Jacó. Mas não satisfeito com isso, Jacó queria também a bênção, porque há 2 coisas, a primogenitura e a bênção.
né? Nós vemos que Abraão deu a sua bênção para Ismael, ele abençoou Ismael, mas a primogenitura, a herança, ficou com Isaac. E aqui a herança, a primogenitura já era de Jacó, mas ele queria também a bênção. E ele, junto com a sua mãe, ou instigado pela sua mãe Rebeca, engana o seu pai que já estava cego, ele se faz passar pelo outro irmão Esaú. Ali Jacó recebe de Isaac a bênção. Então ele tem a primogenitura e a bênção. Quando Esaú chega, descobre que a bênção já tinha sido liberada sobre Jacó, ele se aborrece muito, seu pai ainda lhe dá uma nova bênção, né? Dizendo que ele também vai ser abençoado. Ali essa bênção estabelece para os filhos dele, para os filhos de Esaú, os filhos de Edom, os edomitas. Esaú começa a ter tanta ira, tanto ódio de Jacó que quer matá-lo. Então, incentivado pela sua mãe Rebeca, Jacó pega as suas coisas e vai para outra terra. E vai para onde? Vai para a terra dos pais de Rebeca, ou seja, para a terra original de Abraão. Ele vai para Arã. Esaú, não só irado, ele também procura desobedecer e desonrar os seus pais, porque ele sabe que Isaac e Rebeca não querem o casamento com as mulheres ali daquela região. Então ele vai e se casa com ismaelitas, ou seja, ele faz algo contrário àquilo que o seu pai quer, ele desonra o seu pai. Nós vemos nessa confusão aí muita gente errada, né? Rebeca conspira contra o seu marido, engana. Jacó aproveita da cegueira do seu pai e se faz passar pelo seu irmão. Esaú cria uma ira, um ódio, querendo matar Jacó e se casa com mulheres que não eram do agrado dos seus pais. Enfim, tudo errado. Você fica pensando, mas como é que a bênção do Senhor, a herança, a promessa segue adiante? Mas se Deus não tivesse misericórdia, como seria a nossa vida? Como chegaria até nós essa bênção da salvação, essa bênção de estarmos na presença do Senhor? Vamos voltar para Jacó. Jacó então vai para a terra da sua mãe Rebeca. E Rebeca conspirou contra o seu marido e ela morre enquanto Jacó está fora e ela nunca mais vê o seu filho abençoado. Jacó então vai para a cidade, a terra da sua mãe, para onde morava o seu tio chamado Labão. E ele encontra-se com a prima chamada Raquel. E foi como uma paixão à primeira vista, né? Ele vê a Raquel, se apaixona por ela e ali ele se estabelece naquela terra. E faz uma proposta para o pai dela, seu tio Labão, dizendo: eu quero me casar com Raquel. O que eu preciso fazer? E Labão, muito esperto, Labão diz: olha, você trabalha 7 anos de graça para mim e você vai ter direito a casar-se com Raquel. E Jacó se dispõe a trabalhar 7 anos. Ele trabalha como pastor das ovelhas e a coisa acontece com a bênção de Deus de tal forma que o rebanho de Labão se multiplica. Depois de 7 anos, ele fala: agora eu quero então pegar a minha esposa. E Labão fala: então tá bom, vocês vão se casar. E na noite de núpcias, ao invés de mandar Raquel, Labão manda Lia. Jacó não se apercebe disso. Quando acorda de manhã, vê que ele havia sido enganado. Queridos, a mesma coisa que ele fez com o pai. Ele aproveitou da cegueira do pai e trocou de identidade com o irmão. Agora a mesma coisa acontece. Labão se aproveita da escuridão da noite e troca de irmão. Em vez de mandar Raquel, manda Lia. É muito importante nós identificarmos isso. Quando nós cometemos falhas, pecados, enganos, e nós não nos arrependemos dele, aquele pecado volta sobre nós da mesma forma. Por isso nós temos que levantar a nossa voz e dizer: eu rejeito, eu me arrependo daquilo que eu fiz, pedir perdão às pessoas para as quais nós cometemos isso, porque certamente isso vai acontecer de volta, porque a Bíblia diz: com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. A semente que nós plantamos, nós vamos colher esses frutos. E igualzinho Jacó fez com Isaac, agora Labão faz com ele. Na escuridão, ele troca de irmão. E ele se casa com Lia. E quando Jacó foi perguntar, Labão fala: é uma tradição aqui da terra, que a primeira filha tem que ir primeiro. Jacó fala: não, mas eu quero é Raquel. Ele fala: tá bom, eu te dou Raquel, mas você vai ficar me devendo mais 7 anos. Então Jacó toma também Raquel e tem uma dívida de 7 anos de trabalho com Labão. Presta atenção. Jacó ele trabalhou 7 anos por uma esposa e mais 7 anos por outra esposa. Naquela época era comum
os homens se casarem com outras mulheres, não que fosse da vontade de Deus, mas era a cultura da época. E não só essas duas mulheres, Raquel e Lia, ele também leva as duas servas, Zilpa e Bila, e com essas 4 mulheres ele vai ter os seus filhos, né? Mas é importante aqui observar é que ele fica devendo 7 anos e ele trabalha 14 anos. Vamos voltar na história. Abraão rejeitou o seu casamento, dizendo, Sara é minha irmã. E a bênção de Deus, de que ele seria pai de uma grande nação, não aconteceu na sua vida. Ele teve somente Isaac para dar sequência a esta herança, né? Quando chega a vez de Isaac, ele também rejeita o seu casamento, dizendo que a Rebeca não é minha esposa. Ou seja, quando eles rejeitam o casamento, eles tiram a hipótese de ser pai de grandes nações. Como você vai ser pai de nação se você não é casado? Agora, Jacó vai e ele trabalha 14 anos, ou seja, 2 períodos de 7 anos, para que o seu casamento com a mulher amada, a quem ele queria, pudesse se estabelecer. A isso nós chamamos de restituição, nós chamamos de quebra de maldição. Ou seja, foi preciso ele trabalhar 7 anos para quebrar a maldição estabelecida por Abraão, mais 7 anos para quebrar a maldição estabelecida por Isaac. E aí então Jacó, que mais tarde vai ter o seu nome mudado para Israel, estabelece uma nação. A nação hoje é a nação de Israel, não é a nação de Abraão, não é a nação de Isaac, é a nação de Israel, porque Israel, ou seja, Jacó, lutou 7 anos e mais 7 anos, 2 períodos de 7 anos para o estabelecimento do seu casamento. Interessante, a bênção que seria de Abraão, pai de grande nação, ele perde, porque ele rejeitou o seu casamento. Depois ela vem para Isaac, que seria a bênção também, ele perde, porque ele rejeitou o seu casamento. Vai para Jacó, que trabalhou 2 períodos de 7 anos, para que o seu casamento pudesse vir a acontecer. E Jacó tem os filhos com essas 4 mulheres. Com Raquel ele demora a ter filhos. Ele só no finalzinho ele vai ter um filho chamado José. E depois do nascimento de José, então Jacó fala, eu quero voltar para a minha terra. Ele conversa com Labão, e Labão faz uma aliança, um pacto com ele, e Labão faz um acordo com ele, olha, você ainda vai trabalhar mais um pouco, porque você prosperou muito aqui, mas esse rebanho é meu. Então ele faz um pacto com Labão, que algumas ovelhas seriam de Jacó, outras ovelhas seriam de Labão. E ali diz a palavra que o homem, ele prosperou muito, de tal forma que quando ele sai da terra de Labão e volta para a sua terra, ele está muito rico, cheio de servos, cheio de bois, ovelhas, animais. E Deus falou com ele, a tua bênção está lá em Canaã. Aqui não é bênção, aqui é prosperidade. Presta atenção, uma diferença em prosperidade e bênção, prosperidade e herança. Jacó era próspero ali, mas a herança dele, a história de bênção, a hereditariedade abençoada da aliança estava lá em Canaã. Mas no caminho ele se lembra que ele tinha saído de lá fugido e que Esaú queria matá-lo. Então o que ele faz? Ele manda oferta para Esaú, manda uma oferta, manda uma segunda oferta. Essa oferta nós chamamos de oferta de remissão. Não é uma oferta de adoração, não é uma oferta de gratidão, não é uma oferta para investir em nada, mas é uma oferta de remissão. Ou seja, ele estava com essa oferta dizendo para Esaú, eu me arrependo, eu quero remir a falta que eu fiz com você. E quando então ele se encontra com Esaú, eles se acertam, Esaú recebe e Jacó se estabelece ali naquela terra. Eu quero falar um pouquinho sobre a oferta de remissão. No Novo Testamento nós temos um exemplo, Zaqueu. Zaqueu é um homem que tinha roubado muitas pessoas. Jesus vai até a sua casa e de repente Zaqueu se levanta e diz, se alguma coisa eu roubei de alguém, eu quero devolver. E nesse momento Jesus diz para ele, hoje entrou a salvação nesta casa. Só quando ele fez uma oferta de remissão. O que é uma oferta de remissão? É quando nós ofertamos a alguém, abençoamos alguém a quem nós causamos algum malefício. Seja ele físico, seja ele espiritual, seja ele através de palavra, voltamos até aquela pessoa e restituímos e o abençoamos. Não voltamos ao assunto para discutir, eu tinha razão, você tinha razão, isso já passou. Mas a marca ficou, a ofensa ficou, e nós temos que ir lá tirar a ofensa. Quando Jacó então manda a oferta para Esaú, a ofensa é retirada, ele é abençoado. E naquele dia, naquela noite,
Jacó tem como que uma batalha com Deus, um encontro com Deus. E Deus toca em Jacó e diz para ele: você vai ter o seu nome mudado. E o nome dele de Jacó passa a ser Israel. Jacó significa suplantador, o enganador, mas Israel significa príncipe de Deus. Foi necessário Deus tratar Jacó. Foi necessário Jacó passar pela mesma situação que ele fez com seu pai, engano, troca de identidade. Foi necessário Jacó ser explorado até por Labão. Foi necessário ele pagar a remissão do seu pai e do seu avô. Foi necessário Deus tratar aquele homem enganador para prepará-lo para ser aquele que ia dar sequência à bênção. Então, ao chegar em Canaã, Jacó não se chamava mais Jacó, ele já se chamava Israel, para ali estabelecer um novo tempo. Ao chegar em Israel, Jacó ainda tem um filho ainda com Raquel, que é Benjamim. É o único filho que nasceu em Canaã, todos os outros nasceram antes. E a família se estabelece ali em Canaã. E todo o tempo Jacó demonstra sua predileção pelo seu filho José. E a bênção de Jacó, de Israel, vai para José. E ele demonstra isso fazendo aquela túnica de várias cores e passando para José, ou seja, a bênção de prosperidade que Jacó tinha estava sobre José. Seus irmãos ficam muito enciumados. Seus irmãos então preparam uma armadilha para ele, o prendem, o enviam como escravo, e ele vai para o Egito, contam a Jacó que ele havia morrido. E José segue para o Egito. Ali ele começa a trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E ali ele prospera também. Não só ele prospera, como ele traz prosperidade. Mas a mulher de Potifar conta uma mentira dizendo que José havia tentado atacá-la, e José então vai para a prisão. Presta atenção, José na sua história ele está perdendo, ele perdeu a túnica que os seus irmãos tomaram, ele perdeu a autoridade e ele vai só perdendo. Quando ele cresce, ele cai outra vez e vai para a prisão. E quando ele chega na prisão, ele demonstra a bênção de prosperidade que está sobre ele, porque ele cresce ali na prisão, ele quase chega a ser um administrador. E ali ele encontra dois homens que eram servos de Faraó, que contam seus sonhos, e José interpreta esses sonhos e os dois sonhos acontecem. E um desses homens volta para a corte de Faraó. Até que um dia Faraó tem um sonho muito estranho. 7 vacas gordas eram comidas por 7 vacas magras, 7 espigas fortes eram destruídas por espigas fracas, e ele fica atormentado com esse sonho e ninguém consegue interpretar, até que aquele companheiro de cadeia de José fala: eu conheço um homem lá na cadeia que ele interpreta sonhos. Trouxeram José. José interpreta sonhos dizendo que o Egito iria passar por 7 anos de muita fartura. Em seguida viriam 7 anos de seca, 7 anos de fome. E esses 7 anos iam destruir toda a riqueza, toda a prosperidade dos 7 anos anteriores. E o rei, o faraó, fica perturbado, sem saber o que fazer, e pergunta: o que eu tenho que fazer? E José então fala: você, durante os 7 anos, guarda, estoca, se prepara, para que quando vier os 7 anos de seca, os 7 anos de fome, você tenha comida para alimentar a nação, e mais, você possa vender para aqueles que estão ao redor. E o faraó, vendo a sabedoria que estava sobre José, o estabelece como governador do Egito. E durante aqueles 7 anos, José trabalha de uma forma tremenda, e ele consegue, durante esses 7 anos, estocar alimentos, de tal forma que quando veio a seca, todas as pessoas não tinham mais com que se alimentar. Então José começa a vender, claro, superfaturado, num valor muito maior, de tal forma que ele comprou todas as terras do Egito para o faraó. Mas não só a fome chegou no Egito, chegou lá na terra de Canaã também. E a família de Jacó começa a ficar com fome, mas eles lembram e ouvem falar que lá no Egito existia fartura, alguém estava vendendo alimento, eles vão até lá. E nesse momento de idas e vindas, você pode ver detalhes lá no desafio bíblico, na própria palavra, José se apresenta aos seus irmãos dizendo: eu sou José que vocês venderam. Os irmãos, assustados, pensaram que José poderia fazer uma coisa, e ele poderia, ele tinha autoridade para mandar matá-los, mas ele os perdoa, os recebe, e não só os recebe, como prepara a melhor terra do Egito, a terra de Gósen. E ali a família de Jacó sai de Canaã e vai até a terra de Gósen, morando ali e vivendo naquele local. Uma família de 70 membros chega ao Egito.
e ali eles se estabelecem, eles ficam ali por mais de 400 anos, e ali eles crescem e se tornam um povo. Não era ainda uma nação, era um povo. Eram famílias que se reuniam, famílias que tinham em comum a sua herança, a sua língua, os seus costumes. E em 3 fases acontece. A primeira fase, eles são muito bem-vindos, eles são recebidos. Numa segunda fase, eu estou dizendo um período de 400 anos, numa segunda fase eles são simplesmente ignorados, mas chega uma terceira fase, onde eles são escravizados. O rei do Egito, o faraó, com medo, já um outro faraó, 400 anos depois, com medo de que o povo de Israel pudesse se estabelecer e pudesse se rebelar, coloca-os como escravos. Neste período em que a família está ali no Egito, José tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Jacó, nesse tempo, abençoou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, que depois vão se tornar 2 tribos. Das 12 tribos de Israel, cada filho tem uma tribo. Mas José é o único que tem 2 tribos, Efraim e Manassés. Porque quando o inimigo leva alguma coisa embora, rouba alguma coisa de você, o Senhor estabelece bênção dobrada, bênção sobre a sua vida. Então José, que havia perdido a sua herança, havia perdido a sua cobertura, ele agora então recebe herança dobrada. 2 tribos vêm de José, Efraim e Manassés. Sobre as tribos nós vamos falar depois. Termina o livro de Gênesis com a bênção de Jacó para cada um dos seus filhos. E essas bênçãos vão repercutir ao longo de toda a história. Amém? Semana que vem estamos juntos, já entrando no livro de Êxodo, quando o povo de Israel então é encontrado escravo ali no Egito. Deus te abençoe, querido. Se você quiser nos acompanhar, se você está no Facebook, você pode nos acompanhar lá no canal do YouTube, Rede Apostólica Terra Santa. E se você está no YouTube, você pode nos acompanhar lá no Facebook, no grupo de estudo bíblico chamado Desafio Bíblico. Nós queremos te abençoar em nome de Jesus. Se inscreva aí no canal, clique no sininho para que você possa receber as nossas notificações. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.